Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 18 de março. Essa é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso examina hoje veto presidencial ao projeto sobre criação de novos municípios. A proposta quer corrigir prejuízos em micro e pequenas empresas causados pela chamada substituição tributária. O presidente do Banco Central vem esta manhã ao Senado falar sobre contas inativas da Caixa Econômica Federal. E veja como foi o seminário sobre a Sudene, promovido em Recife pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Hoje à noite, o Congresso se reúne para votar 12 vetos presidenciais a propostas do Legislativo. O primeiro item é o que trata da criação de novos municípios. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dinalva. A presidente Dilma Rousseff vetou esse dispositivo de criação de novos municípios com base no interesse público. Ela disse que esses cerca de 200 novos municípios que poderiam ser criados iriam gerar despesas sem a criação de novas receitas. Esse item já esteve sob discussão na última sessão do Congresso realizada em 18 de fevereiro. Mas parlamentares interessados na derrubada do veto preferiram obstruir a votação. Eles não estavam seguros de que naquela ocasião específica conseguiriam os 41 votos de senadores favoráveis e 257 de deputados para derrubar o veto. Lembrando que essa proposição foi aprovada aqui pelo Congresso e pelo Senado, especificamente em outubro do ano passado, com 53 votos de senadores. Na Câmara havia sido aprovado com mais de 300 votos. Pela proposta, os novos municípios devem ter pelo menos 12 mil habitantes se forem criados nas regiões Sul e Sudeste, 8.500 se forem no Nordeste e 6 mil nas regiões Centro-Oeste e Norte. Detalhe, todos esses municípios devem ter pelo menos metade do número de habitantes, metade do número dos habitantes devem ser eleitores. O líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga, disse que trabalha para manter o veto e, em entrevista à agência Senado, disse que inclusive pode apresentar um projeto de lei alternativo à proposta. Outro veto que também está na pauta do Congresso hoje é o que trata sobre a mini-reforma eleitoral. Os dispositivos vetados pela presidente são os que proíbem, por exemplo, a pintura de muros, a colocação de cartazes e também aquele que proíbe que a Justiça Federal bloqueie repasses do fundo partidário durante o segundo semestre das eleições. A sessão do Congresso está marcada para as 19 horas, horário de Brasília. Você pode acompanhar aqui pela TV Senado. Dinalva. Obrigada, Tiago. O senador Paulo Paim pede que o governo cumpra logo a decisão do Supremo Tribunal Federal e pague indenização à Varig por perdas acumuladas entre 1986 e 1991 decorrentes da inflação. A sentença do STF na semana passada deu mais esperança aos 20 mil aposentados e pensionistas do Aeros, fundo de pensão dos funcionários da Varig. Eles lutam há quase 10 anos para receber os benefícios pelos quais contribuíram enquanto estavam na ativa. A nossa propositura é efetivamente buscar junto ao governo, depois dessa vitória no STF, a regularização imediata, né, dos pagamentos mensais, pelo menos, né, porque a partir do mês de abril esses pagamentos serão suspensos por falta de liquidez dentro do Fundo Aeros. E a gente sabe que o processo judicial é um processo lento, né? A justiça é um pouco lenta no nosso país e até sair efetivamente a execução dessa ação que foi julgada no STF, nós poderíamos contar aí, senador, com aproximadamente uns 10 anos. Decisão do Supremo. A gente pode discordar, mas não tem mais o que discutir. A decisão é do Supremo. Tem que pagar. Se tem que pagar, vamos pagar e não vamos mais uma vez postergar para que outra centena de pessoas morram e os familiares é que vão receber no futuro. Tudo bem que é justo que os familiares também recebam, mas eu prefiro que eles recebam ainda em vida. O relatório da senadora Gleisi Hoffmann sobre a medida provisória 630 de 2013, que trata do regime diferenciado de contratações públicas, poderá ser votado hoje à tarde.
A proposta da senadora, apresentada na semana passada à comissão mista que analisa o texto, estende o regime diferenciado de contratações para todas as licitações e contratos da União, estados e municípios. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projetos sobre a regionalização da programação cultural, artística e jornalística, além da produção independente nas emissoras de rádio e TV. A Comissão de Assuntos Sociais faz audiência pública para debater o sistema regulatório da pesquisa clínica de medicamentos no país. Entre os convidados estão representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, Dinalva. Hoje é dia de Alexandre Tombini na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente do Banco Central deve tratar do último relatório do FED, o Banco Central norte-americano, que classificou a economia brasileira como a segunda mais vulnerável entre 15 países emergentes, à frente apenas da Turquia. A divulgação do relatório em fevereiro derrubou o Ibovespa, um indicador de desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e resultou um aumento na cotação do dólar. Tombini também deve explicar as denúncias sobre a apropriação pela Caixa Econômica Federal do saldo de poupanças inativas. Uma matéria publicada pela revista Isto É aponta que o banco teria incorporado em 2012 420 milhões de reais do saldo de poupanças de clientes com CPFs irregulares. Antes da audiência pública tem votação. Os senadores analisam um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento ao estado do Paraná, no valor de até 8,5 milhões de dólares. Ainda na pauta, um projeto que proíbe os estados de adotarem o mecanismo da substituição tributária para micro e pequenas empresas que participam do Simples Nacional. Veja na reportagem. Para facilitar a vida dos pequenos empresários, o governo criou há 7 anos o Simples Nacional, um regime especial de tributação que permitiu unificar a complexa legislação aplicada aos negócios de menor porte. O problema é que muitos estados não cumprem a lei. É o que acontece, por exemplo, com o ICMS. O pequeno empresário vem pagando o tributo devido não só por ele, mas também pelo restante da cadeia produtiva, ou seja, da fabricação até a venda ao consumidor final. E mais, o recolhimento é feito de maneira antecipada. Os estados alegam que o mecanismo, conhecido como substituição tributária, facilita a fiscalização desses impostos que incidem várias vezes no decorrer da cadeia produtiva. Já os pequenos empresários reclamam que, com isso, a alíquota do ICMS acaba sendo a mesma aplicada às médias e grandes empresas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas reforça o argumento das micro e pequenas empresas. Só em 2008, elas perderam 1 bilhão e 700 milhões de reais por causa da substituição tributária do ICMS. O modelo gerou um aumento de 700% na carga fiscal desses negócios. Os estados alargaram a utilização desse mecanismo. O mecanismo do contribuinte substituto, ele foi previsto inicialmente para alguns setores cujas características, vamos dizer, recomendavam esse mecanismo. Exemplo, o setor de bebidas, o setor de cigarros, que se caracteriza por uma situação em que você tem um pequeno número de fabricantes e uma extensa rede de distribuição. Portanto, fazer com que as próprias empresas produtoras respondam pela contribuição tributária de toda a rede é algo que faz sentido. No entanto, os estados, no afã de aumentar a arrecadação, foram alargando a utilização desse mecanismo. E aí sim, alcançando e penalizando as micro e pequenas empresas. O projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos freia os abusos na utilização do mecanismo da substituição
no caso das empresas que participam do Simples Nacional. Antes restringia-se ao que nós chamamos de cadeia homogênea de produtos, ou seja, cigarros, bebida, pneus. Agora está ampliando-se. No estado do Paraná é uma realidade a extensão da substituição tributária para alimentos, bicicletas, brinquedos, material de limpeza, artefatos de uso doméstico, papelaria e instrumentos musicais. Obviamente que isso, além de ter um impacto no preço desses produtos, nós vamos ter também um impacto no custo dessas pequenas empresas. E isso pode se reverter também na empregabilidade. Nós nunca podemos esquecer que quem mais emprega nesse país são as micro e pequenas empresas. A Comissão de Educação está marcada para as 11 horas. Na pauta, 15 itens. Novamente estamos ao vivo com o repórter Tiago Tibúrcio, que tem mais informações. Tiago? Dinalva, entre esses 15 itens que você falou, está um projeto de lei que destina prêmios da loteria não retirados pelos ganhadores ao programa Saúde da Família. Hoje, quando uma pessoa ganha na loteria e não retira o prêmio, todo esse dinheiro vai para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E todos os concursos da loteria, 30% da renda deles também vai para o FIES. Segundo a relatora do projeto, senadora Vanessa Graziotin, sabe, 200 milhões de reais todos os anos não são retirados dos prêmios das loterias. A pessoa vai, aposta, ganha, não retira. Se for aprovado, esse projeto agora, esse dinheiro passa então a ser colocado no programa Saúde da Família. A reunião começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Dinalva. Obrigada, Tiago. O Dia Internacional da Mulher é tema de audiência pública esta manhã na Comissão de Direitos Humanos, logo mais às 11 horas. Entre os convidados está a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle se reúne daqui a pouco a partir das 8h30. O repórter César Mendes destaca alguns dos principais assuntos da pauta de hoje. Os senadores votam um requerimento de convocação para que o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, preste esclarecimentos sobre a situação do sistema elétrico brasileiro e o risco de racionamento de energia. Também está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, um projeto que obriga lanchonetes e restaurantes a disponibilizarem informações nutricionais dos alimentos preparados. O objetivo da proposta é estimular a alimentação saudável, diminuindo a incidência das doenças associadas à obesidade. Ainda de acordo com o projeto, os estabelecimentos de pequeno porte deverão ter o auxílio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para disponibilizarem essas informações. E a Comissão de Constituição e Justiça faz hoje à tarde, às 2 horas, uma audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição que trata da carreira de procurador municipal. Pelo texto, caberá ao procurador a representação e a consultoria jurídica nos municípios. Ele também terá que ser concursado e contará com plano de carreira. A matéria estava pronta para ser votada em plenário, mas a senadora Ana Amélia apresentou uma emenda para que a PEC se aplique somente a cidades com mais de 100 mil habitantes. Por conta disso, a matéria voltou para análise da CCJ. A Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu em Recife um seminário sobre a atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Além de senadores da bancada nordestina, participaram do encontro técnicos da SUDENE, representantes dos governos de Pernambuco, Paraíba e Sergipe, do Ministério da Integração Nacional e de instituições financeiras, como o BNDES e o Banco do Nordeste. A SUDENE atua nos 9 estados do Nordeste e em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. É responsável por estimular o desenvolvimento regional. Com sede em Recife, a SUDENE foi criada em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em meio a denúncias de irregularidades, o órgão foi extinto em 2001 e recriado no governo do presidente Lula em 2007. O novo modelo vinculou a SUDENE ao Ministério da Integração Nacional
e estabeleceu novos mecanismos de controle. No seminário, o superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. A SUDENE funciona hoje, 7 anos depois que foi criada, com a estrutura de 2001 da extinta ADENE. Para atrair novos investimentos, a SUDENE oferece financiamento diferenciado e benefícios fiscais a empresas que se instalarem na região. Mas, para os senadores que participaram do encontro, a instituição deve ir além. Acho que a primeira coisa é essa, definir claramente qual é o papel que a SUDENE deve ter. Eu entendo que deve ser fundamentalmente um papel do planejamento, do pensar o Nordeste, o futuro do Nordeste e de coordenar essas ações que são hoje executadas por várias instituições. Esse novo papel, ele se situa menos na questão dos incentivos fiscais e mais na coordenação de uma série de ações do governo federal voltadas para a infraestrutura e para a formação do capital humano na região. Para este cientista político, o fortalecimento da SUDENE só será possível com a reformulação do atual modelo de desenvolvimento regional. A gente não pode pensar a SUDENE de forma isolada. A gente tem que pensar a SUDENE dentro de um modelo de desenvolvimento regional, onde você tem o Banco do Nordeste, tem o DENOX, tem a Codevasf. É preciso rediscutir este modelo. Qual é o papel de cada uma dessas instituições? Onde é que entram essas instituições, onde é que entram os governos estaduais? O senador Inácio Arruda defendeu a participação da Câmara e do Senado no Conselho Deliberativo da SUDENE, uma forma de garantir a autonomia política da instituição. Essa ideia de ter uma SUDENE fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal e, ao mesmo tempo, fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Outra proposta é ligar o órgão diretamente à presidência da República. Nós poderíamos apresentar sugestões ao governo federal no sentido de fazer uma ligação direta da SUDENE com a presidência da República, como era antes, e não um simples departamento do Ministério da Integração. Dá mais autonomia, mais importância para participar juntamente com o ministro da Fazenda e da Integração e o próprio presidente da República das reuniões visando justamente resolver essa problemática da disparidade regional. O Brasil é o 8º país do mundo em número de analfabetos, de acordo com a Unesco. O assunto foi o tema de audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Esse número representa 8,7% da população. Dados do IBGE revelam que o maior percentual de analfabetos tem mais de 50 anos, são 18,6%, enquanto que na faixa etária entre 15 e 19 anos, 1,2% não é letrado. 32 mil jovens de 15 anos estão nesse grupo. O analfabetismo, nesse contexto, é uma medida de falha completa do sistema educacional, na garantia deste direito à educação. Durante debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a permanência do analfabetismo no Brasil, a representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos explicou que é difícil comparar os índices na América Latina, porque os dados seguem critérios diferentes. A região conta com um plano de alfabetização que divulga as boas práticas entre os países, forma gestores e faz um trabalho junto à mídia para dar mais destaque à educação. Está faltando um pouco da importância, isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis e falar de educação de um modo geral, né, de educação como direito, educação de qualidade para todos, e acho que esses focos de ação são bastante importantes em qualquer dos países da região. Segundo o senador Cristóvão Buarque, seriam necessários 15 bilhões de reais para erradicar o analfabetismo do Brasil em 5 anos. Um país que tem 4 trilhões de renda
que tem 2 trilhões de receita do setor público, que gasta na Copa 35 ou 50 bilhões. Então não é, e eu estou falando 15 em 5 anos. Não é possível esse problema ainda continuar. Eu espero que quem está assistindo aqui sinta uma indignação, uma raiva com essa situação. A ocupação irregular da Floresta Nacional de Brasília foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Criada em 1999 para assegurar a preservação dos mananciais que abastecem o Distrito Federal, a Floresta Nacional de Brasília possui 9.000 hectares. Desde a sua criação, a unidade conta com moradores, basicamente produtores rurais, mas vem sofrendo cada vez mais com ocupações irregulares. Os moradores lembraram que o próprio poder público deu estímulos para que agricultores se estabelecessem ali ainda nos anos 60 e apresentaram uma proposta de redefinição dos limites da Flona, responsável por 65% da água consumida no Distrito Federal e 45% dos hortigranjeiros. Gostaria de deixar aqui um pedido de socorro, realmente. Se a gente não fizer nada agora, a gente está decretando a falência da produção agrícola de Braslândia. O presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Vicentim, se comprometeu a estudar a proposta dos moradores, mas ele disse que cabe ao Ministério do Meio Ambiente decidir qual o melhor encaminhamento para solucionar os problemas da região. Nós precisamos compatibilizar, então, a proteção dessas áreas, são ambientalmente frágeis, fundamentais para a garantia do provimento de água para a população de Brasília, com essa realidade social. Nós precisamos ter áreas de preservação dos mananciais. A barragem do Descoberto representa 70% da água consumida pela população do Distrito Federal, mas hoje nós não temos efetivamente nenhuma floresta nacional, porque temos parte dela invadida, e também nós não temos tranquilidade e segurança jurídica para os chacareiros, para os produtores rurais, que querem desenvolver suas atividades compativelmente com a preservação do meio ambiente. O Senado fez ontem sessão especial para homenagear a Ordem Demolei, uma sociedade mantida pela maçonaria e voltada para jovens entre 12 e 21 anos. A sessão reuniu parlamentares e representantes da ordem para comemorar o Dia do Demolei, celebrado em 18 de março, data da morte de Jacques Demolei, personagem que inspirou a organização. Ele integrou a Ordem dos Cavaleiros Templários e foi levado à fogueira pela Inquisição Católica em 1314. A Ordem Demolei é baseada em princípios filosóficos e filantrópicos e atua no Brasil desde 1980, incentivando jovens a contribuir com a comunidade. Meu pai era maçom, eu sou maçom, meu filho é maçom e o meu neto é Demolei. Então, para mim, realmente... E acho que a maçonaria não pode mais continuar, digamos assim, praticando a maçonaria só entre 4 paredes. Nós temos que, de fato, mostrar a nossa cara, procurar influenciar a sociedade não maçônica e não ficar apenas com as coisas ditas e praticadas só por nós. Senão, como é que nós vamos soerguer a humanidade como nós pretendemos e pregamos no nosso princípio? O Senado em Dia termina aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.